Então, pessoal, como que eu comecei nessa história de jardim vertical, né? Vamos começar, voltar lá atrás. O que eu fazia antes de fazer jardim vertical? Eu sou engenheiro agrônomo, eu me formei em 2010 e eu, resumindo 5 anos em 15 segundos, eu morei nos Estados Unidos, trabalhei lá, voltei, entrei numa multinacional como trainee, fiquei 4 anos trabalhando nessa multinacional, tive um câncer, resolvi mudar de vida, fui, primeiro, antes de mudar de vida, eu tentei mudar só de locação. Eu fui para a matriz da empresa que eu trabalhava em São Paulo, trabalhei na Faria Lima. E ainda não era o que eu queria, daí eu resolvi largar tudo. Falei, não, não é isso que eu quero, não quero multinacional. Eu quero empreender. Esse que era o meu sonho, empreender. E para eu empreender, tem que ser numa área que eu gosto, porque eu não quero mais trabalhar no que eu não gosto. E antes eu trabalhava com cana-de-açúcar e monocultura, né? Agricultura focada só numa espécie não é para mim. E fui e resolvi trabalhar com paisagismo, que é uma coisa que eu sempre adorei. Só que por preconceito meu eu achava que não era, eu não ia conseguir desenvolver uma carreira que me desse o que eu esperava para mim. Então, só que eu gostava muito de paisagismo. A gente se mudou para uma chácara no meio da minha faculdade, eu plantei o jardim inteiro, fiz um monte de curso e tal, mas só como hobby. E era isso que eu gostava, daí eu resolvi empreender nessa área de paisagismo. Só que eu resolvi empreender, eu resolvi que eu queria ter uma empresa, mas eu nem sabia por onde começar e eu não tinha experiência nenhuma. Nunca tinha feito nada comercialmente, nunca tinha vendido nada. Eu achava que eu jamais serviria para ser vendedor, jamais. Eu tinha medo de vender, eu tinha pânico de vender, eu não conseguia me imaginar vendendo uma coisa, porque eu via meus amigos agrônomos que vendem defensivo, produto veneno, que vende agrotóxico e tal, semente, insumo para agricultura. E eu via eles vendendo e eu pensei, não, eu não sirvo para fazer isso, eu nunca vou conseguir vender. Então, eu tinha esse bloqueio. Vendas não é comigo, mas eu sabia que eu ia precisar mexer com isso. E eu fiquei pensando, tá, eu quero empreender na área de paisagismo, só que eu nunca trabalhei com isso, eu não tenho diferencial nenhum. Como que eu vou começar, né? Como que eu vou convencer alguém a me pagar para fazer um projeto, para fazer um jardim? Não via como. Então, trabalhar para os outros, pegar sei lá, vou trabalhar para um grande escritório de paisagismo aí para eu pegar experiência. Tá, mas eu vou chegar no escritório e vou falar o quê? Acho que não ia dar certo. Então, o que eu pensei? Eu já tinha ido antes para os Estados Unidos, tinha trabalhado na Flórida com manejo integrado de pragas e eu fui através de uma universidade, lá na Universidade de Ohio State. E eu falei de novo com eles e falei, ó, eu fui para aí em 2010, deu super certo, voltei para o Brasil. Aconteceu tudo que eu queria, fui para uma multinacional e tal, mas agora eu quero empreender com paisagismo e eu gostaria muito de trabalhar numa empresa de paisagismo americana para eu ver como que acontecem as coisas aí e eu ter um diferencial aqui no Brasil. Então, para isso, dessa forma, eu cheguei neles e eles foram super receptivos, era a mesma equipe que estava lá ainda, 5 anos depois, e eles conseguiram uma vaga para mim em Wichita, no Kansas. E fui para o Kansas, eu pedi, primeiro eu arrumei tudo, tirei meu visto, consegui a vaga, tirei o visto, fiz tudo certinho. Daí eu cheguei pro meu chefe na Bung, na multinacional, eu falei, pessoal, seguinte, tô indo. E foi desse jeito, porque eu não ia pedir a demissão antes de dar certo, enfim. Pedi a demissão, uma semana depois já estava nos Estados Unidos, e cheguei lá para trabalhar com paisagismo. Eu fui achando que eu ia instalar um monte de jardim, plantar um monte de jardim. Mas na verdade eu cheguei lá e encontrei o quê? Irrigação paisagística. Era isso que a empresa, era o carro-chefe da empresa. Irrigação paisagística. E eu trabalhei pra caramba com isso lá. Fiz dezenas e dezenas de sistemas lá. Lá se instala um sistema de irrigação paisagística muito rápido, assim, em 3 dias está instalado, porque eles têm máquinas para passar a tubulação, que na verdade não é um tubo, é uma mangueira que passa por debaixo do solo, e faz isso muito rápido. Então, em um dia você passa toda a tubulação e nos outros você só coloca os aspersores. E eu fiz isso muito.
Só que eu achava que eu jamais ia conseguir usar isso no Brasil, porque eu nunca tinha visto no Brasil, não sabia que se tinha gente que dava importância para isso, que pagaria para ter isso, não sabia nem se tinha esse material no... Ah, tá muito estourado minha luz. Nem sabia se tinha essas peças no Brasil, mas tudo bem, encarei e fui embora. Instalei muitos sistemas, também instalei, fizemos o plantio de jardins, só que era bem menos. Assim, acho que 90% do tempo eu fiquei instalando sistema de irrigação. E eu fui com visto de treinamento, né, eu acho que é J1, e eu sabia o dia que eu ia voltar. E eu fui e voltei. Eu fui e voltei. Eu fui com a data que eu já sabia na data que eu ia voltar. Então, quando acabou o meu período, que na verdade era no finalzinho do outono, quando estava começando a nevar lá, porque lá a empresa de paisagismo para no inverno, porque tudo fica coberto de neves. E é legal que as empresas de paisagismo, eles focam em outra coisa no inverno. A empresa que eu trabalhava no inverno retirava neve e instalava a luzinha de Natal, decorava a casa, bem bacana. Queria muito ter ficado para fazer isso, mas não deu. E voltei para o Brasil. Já vim com um emprego. Eu consegui um emprego numa empresa de paisagismo aqui. Eu queria trabalhar numa empresa de paisagismo aqui do Brasil para pegar experiência. E fiquei uns 6 meses lá, só que não deu muito certo, a empresa não estava muito bem nas pernas. E eu saí da empresa e acabei passando por um período difícil aí, que até eu consegui entender como que seria a empresa que eu queria montar, até eu entender o que era ser house, aconteceu um monte de coisa até o dia que eu fiz o meu primeiro jardim vertical, que por um acaso apareceu alguém que queria fazer e eu estava doido para fazer o jardim vertical e fiz um primeiro jardim vertical. Com o dinheiro desse jardim vertical e de um sistema de irrigação que eu acabei fazendo aqui, eu descobri, por acaso também um amigo meu me chamou para fazer um sistema de irrigação de um jardim que ele estava projetando, uma casa de altíssimo padrão, foi o primeiro contato que eu tive com esse tipo de casa. E com o dinheiro dessas duas obras, do jardim vertical e do sistema de irrigação, eu montei a Ser House. Eu entendi o que eu queria. Eu queria uma empresa de paisagismo tecnificada, bem específica, focada em sistemas de irrigação, jardins verticais, projetos. Eu não queria ser como as outras empresas de paisagismo, porque dessas tem um monte e a concorrência era muito alta. Então, eu já tinha ido para os Estados Unidos, já tinha me especializado, eu já tinha um diferencial. E eu vi que tinha gente, que sim, existe mercado para um paisagismo bem mais caro. Eu jamais imaginaria que alguém acharia normal pagar 20, 30, 50, às vezes 100 mil reais para irrigar o jardim, mas existe. Agora essa é a minha rotina. Mas na época, quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu achava que isso era impossível. E a mesma coisa com o jardim vertical. Eu não conseguia imaginar alguém pagando o que me pagam hoje para fazer um jardim vertical, porque eu não conhecia o mercado, porque eu não conhecia o público, a classe A, né, que é quem a gente atende hoje. Então, quando eu consegui conceber a ideia da empresa, procurei uma empresa de design, de comunicação para desenvolver a marca, o nome da marca, a logo da marca, o meu site, o folder. Foi assim que eu comecei. Eu não tinha empresa em si, eu fui lá, claro, fui no computador, montei o CNPJ e tal, mas eu nunca tinha feito nada. Mas eu tinha o nome, eu tinha um site falando o que eu fazia, tinha o cartão de visita, tinha um folder, e daí que eu comecei a procurar. Eu acho que, e hoje eu sei que esse que foi o segredo para eu ter conseguido alavancar tão rápido, porque em pouco tempo eu já estava com muito cliente. Nossa, quando eu comecei para valer, depois que eu peguei o primeiro cliente, que começou exatamente no primeiro dia útil de 2019, em janeiro,
eu nunca mais fiquei sem cliente um dia sequer na minha vida, 2019 para cá. Faz só 2 anos e meio. Eu abri a empresa, o CNPJ, em agosto, né? Vai fazer 3 anos agora. Só que até eu abrir o CNPJ, quando eu abri o CNPJ, eu não sabia que ia chamar Serhouse. Eu nem tinha, eu nem lembro se eu já tinha falado com a empresa de comunicação. Eu sei que até criar a marca, nossa, já era novembro, dezembro. Então foi em janeiro que começou de fato. É assim que vai ser a minha empresa. E era só eu, e não tinha equipe, né? A equipe depois que eu fui chamando os jardineiros para ser como terceiros. E assim foi. E o tema da live, né, como se diferenciar, foi exatamente isso que aconteceu inconscientemente. Eu não estava entendendo exatamente as consequências do que eu estava fazendo, mas deu super certo. Por quê? E é isso que é o recado que eu quero passar para vocês hoje. Quando você trabalha com jardim vertical e também com irrigação, no meu caso, não tem jeito. Você vai ser içado de cara, na hora, imediatamente, assim que você se propõe, que você se capacita, que você se mostra no mercado como alguém que está disposto a instalar jardins verticais, sistemas de irrigação, de cara você pula a classe C, a classe B, você vai direto para a classe A. É só a classe A que tem grana para pagar isso. Então, de cara eu já estava em contato com grandes obras, com grandes nomes. A minha primeira obra foi na dona do restaurante Madalosso, que é um restaurante que é famoso, assim, ele é o segundo maior restaurante do mundo, já foi o primeiro. E quem conhece Curitiba, já passou, já deve ter ouvido falar do Madalosso, ele é famoso fora de Curitiba, restaurante italiano, imenso. E a minha primeira obra, de fato, como a Serhouse, foi lá na casa de uma das donas do Madalosso. E de lá eu comecei a fazer a minha segunda obra. A minha segunda obra já foi o Tropicool, que é aquele cheio de costela de Adão que eu sempre posto, que é um dos meus verticais preferidos. Em janeiro de 2019 eu já estava fazendo o Tropicool, que até hoje é um dos mais importantes do meu portfólio. Então, foi muito rápido. Como eu falei, de cara eu já comecei atendendo obras grandes. Pela faixa de preço, pelo ticket médio. Não é como você trabalhar com paisagismo, com jardinagem, que você começa lá fazendo um jardinzinho às vezes de R$500, de R$1.000, aquele jardinzinho de pedrinha branca, de fênix, de buchinho. Tem algo de errado com isso? Não tem, só que a questão é que isso não remunera o profissional como ele deseja, com certeza. Você nunca vai... Desculpa. Dificilmente você vai conseguir construir um portfólio rapidamente atendendo esse tipo de obra. Então, como que você vai conseguir chegar lá naqueles clientes top, aqueles que estão dispostos a gastar muito em jardim, fazendo só a jardinagem? Então, você precisa de muitos anos de experiência, precisa ter nome no mercado, você precisa ter uma rede de contatos muito bom, você tem que dar a sorte de pegar um cliente maior que vai te indicar para outros, e aí você começa a filtrar e trabalhar com clientes maiores. Isso não acontece da noite para o dia. Isso não tenho certeza que tem um monte de jardineiro que está acompanhando, que vai ver depois gravado também. Quem está vendo gravado aqui, não esquece de curtir, por favor, dá o like se for no YouTube. Então, isso não acontece rapidamente. No jardim vertical é diferente. De cara, como eu falei, se você anuncia como instalador de jardim vertical, é esse o público que você vai atender. Então, em 2019, eu fiz as contas esse final de semana de todos os verticais que eu já instalei. A gente está com 106 jardins verticais instalados até hoje. 106 em 2 anos e meio. Agora faça as contas quanto que dá por mês. É muito jardim vertical, muito jardim vertical. Tem jardim vertical imenso, tem jardim vertical pequeno. E o legal é que até o jardim vertical pequeno é legal, porque você faz ele rápido e ele te remunera muito bem por metro quadrado. É diferente de um grande, que você tem um esforço muito grande, uma obra grande, para ter uma margem que às vezes é menor, porque o cliente vai orçar muito, porque os custos
são muito diluídos num vertical grande. Então, quando você faz um jardim pequenininho, às vezes você ganha mais por dia do que fazendo um grandão. Porque você geralmente batalha muito para fechar um orçamento grande, né? Então, quando você faz um pequenininho, é mais fácil. Então, um vertical, no mínimo, um pequeno, vai custar aí a partir de uns 4.500, 5.000. E um grande, o teto é o limite, o céu é o limite, né? Eu orcei, não faz muito tempo, um vertical de... Eu tenho falado dele faz um tempo, já não vejo a hora dele fechar. Mas essas vendas são bem demoradas. Mas eu mandei, faz pouco tempo, um orçamento de R$700 mil de jardim vertical. São 4 jardins verticais num ponto turístico aqui em Curitiba. É uma reforma de um jardim vertical que não está legal, faz muitos anos. Não foi construído pela gente, claro. E agora vamos tentar reformar e deixar ele funcional, porque do jeito que está lá nunca vai para frente. Então, quando a gente começou lá em 2019, como eu falei, primeiro foi o Tropicool, depois foi um atrás do outro. E uma coisa que eu não canso de falar é que a gente depende e conta muito, na verdade. Acho que a palavra é conta muito. Eu agradeço muito aos meus fornecedores, porque quando eu cheguei em Curitiba não tinha, e até hoje não tem outra empresa especializada em jardins verticais como é a Acer House. E não existe outra empresa especializada em irrigação paisagística como é a Acer House, nos moldes da Acer House. Agora começou a existir outras menores, como eu comecei, mas a que tinha antes aqui em Curitiba era outra proposta, sabe? Era outra proposta. Então, o que acontecia? Os fornecedores estavam doidos para vender, estavam com o produto lá querendo vender, tanto a Carrer, que é a fornecedora da Rainbird, a Flash Prime, que fornece os módulos, eles queriam vender o produto, só que eles não estavam. E quando eu fechei meu primeiro vertical, que foi por sorte lá que eu falei, que eu encontrei um amigo meu no mercado em Curitiba, um amigo de faculdade, perguntou o que eu estava fazendo. Eu falei, estou trabalhando com paisagismo, mas eu nem estava, eu estava tentando trabalhar com paisagismo. E ele falou, meu tio tá querendo fazer um jardim vertical e tal, mas não está achando quem faça. Eu falei, não, pode deixar que eu faço. E conversei com ele, deu certo. Daí o que eu fiz? Eu fui lá na Flash Prime, eu fui na Carrer, eu fui em produtores de plantas para entender como é que funciona o negócio, porque eu não sabia fazer jardim vertical. Eu falei que eu sabia, mas não sabia. Para tentar entender como fazer aquilo funcionar. E eu entendi, e aí que foi a minha grande sorte, eu logo percebi que o diferencial do vertical é a irrigação. É a irrigação que faz ele dar certo. E foi com irrigação que eu trabalhei nos Estados Unidos. Então eu apliquei o que eu aprendi nos Estados Unidos com irrigação no vertical, e por isso que deu certo, diferente do que vinha sendo feito aqui em Curitiba antes, que tinha um monte de vertical morto por aí, horrível, que não se desenvolvia, clientes insatisfeitos. Então, a gente eu entendi o que eu precisava fazer, e quando eu fiz isso, quando eu fui até os fornecedores viram em mim alguém que poderia sim ajudar eles a vender. Então eles começaram a me testar, começaram a me mandar cliente, essa cliente aqui, ela quer comprar módulo e não tem quem instale, ela quer comprar irrigação e ela não tem quem instale. E nisso começou a vir um cliente. Eu fiz um, deu certo, fiz outro, deu certo, fiz outro. E de repente estava vindo muito cliente dos meus fornecedores. E o primeiro ano foi praticamente só com os fornecedores e com os aplicativos de orçamento, que eu sempre falo também. Get Ninja, Habitíssimo, que são aplicativos que a pessoa baixa, fala o que ela quer, que pode ser desde montador de móveis até pedreiro, pintor, eletricista, encanador, mas ela pode colocar que quer um jardim vertical, que ela quer um paisagismo. E esses de jardim vertical eu ia na hora, de como funcionam esses aplicativos. A pessoa, o cliente vai lá e se cadastra, fala o que ele quer, e eu tenho um outro aplicativo que é só para prestador de serviço, que eu vejo essas pessoas que estão querendo orçamento, só que eu não vejo o nome e não vejo o telefone. Eu sei o que ela quer, mas não sei quem é. Daí, para eu saber quem é, eu vou lá e pago para ter esse contato, que na verdade é um lead, né? É uma pessoa que realmente é qualificada, que quer o teu serviço. Então eu vou lá, era na faixa de
12, 20 reais, dependia muito. Ia atrás ia visitar o cliente e assim foi indo, até que em 2020, nossa, foi ano passado, é muito recente. Em 2020 já começou a ter mais cliente que vinha atrás de mim mesmo, não era mais indicação de fornecedor. Os clientes que vinham atrás de mim, clientes que recebiam indicação de outros clientes ou que viam meu Instagram, meu site, me viam no Google, viam as obras por Curitiba e assim foi indo. Então, veja como que foi rápido esse crescimento, coisa que eu não conseguiria tão fácil, com certeza, se eu simplesmente colocasse um site, eu sou paisagista, faço jardinagem, né? É muito diferente, é muito diferente. E daí, quando você começa a atender esse público, você também começa a entender o que o público quer, né? O que esse público espera vendo um profissional. Então, isso vai desde o jeito que você conversa com o cliente, o jeito que você se veste, o jeito que você... o jeito que a tua equipe se comporta na obra. A gente tem um atendimento especializado, focado em público de alto padrão. Isso é uma coisa que dificilmente você vê também. Você vê isso, por exemplo, em Garden Center, que está acostumado a vender para público de alto padrão, você vê, mas você não... É um serviço muito específico, muito especializado, que pouca gente se dispõe a fazer. E eu falo que o mercado de paisagismo, de jardinagem, é muito, com todo respeito, mas é muito amador, Então, qualquer coisa além do que a média do pessoal faz, qualquer coisa além disso que você faz, você já se destaca, você já consegue ter, fazer seu nome apontar no meio dos demais ali, porque é realmente muito amador. E daí, nesses 2 anos e meio, fui construindo aí a marca da Ser House, o meu nome, e até chegar num ponto que agora eu já começo a filtrar já quem que eu vou atender, porque eu não faço mais vertical a qualquer preço, como eu fazia no começo. Eu realmente, se você quer que eu te atenda, meu preço é esse. Eu não vou mais ficar rifando meu serviço como eu acabava fazendo antigamente. Deixa eu dar uma pausa aqui na história. Vamos ver. Fala, Gustavo. Boa noite, tudo bem? Mandem suas perguntas aí, pessoal. Daí o próximo passo, depois que a gente chegou nisso, agora a gente está focando mais na qualidade da prestação de serviço, porque quando a gente começou era tudo muito... era amador, eu ainda estava entendendo como atender, como me portar com o cliente, como a minha equipe tinha que se portar, e isso tudo foi se desenvolvendo. Ainda não está como eu espero que esteja, como eu gostaria que esteja, mas agora a gente está começando a investir, a gente está começando a procurar treinamentos, investimento em uniforme, em procedimentos, e agora o próximo grande passo que a gente vai dar no segundo semestre é a certificação de ISO. A gente vai passar por um processo que demora até 1 ano, para criar um monte de procedimento operacional, um monte um monte de... Como é que eu vou explicar? É POP que chama, né? Procedimento operacional padrão. Para a gente ter o padrão que a gente quer, para a gente poder ser certificado pela ISO. E quando você é certificado pela ISO, além de você poder oferecer um produto melhor para o seu cliente, além de você justificar o porquê que você cobra o que você cobra, de ter todo esse diferencial, você abre portas para conseguir atender também grandes clientes corporativos, que é um dos nossos objetivos, né? Além de atender esse público nosso que já é diferenciado, atender grandes projetos, clientes corporativos, que daí são orçamentos bem maiores, e daí a gente consegue, com esses orçamentos, a gente consegue ter fôlego para crescer e investir mais ainda em qualidade. Mas olha, pense, faltando um pouco com modéstia, mas pense, quando eu comecei era eu sozinho. Daí comecei o primeiro vertical que eu fiz sozinho,
com as minhas mãos mesmo, fiz inteiro o vertical sozinho. Depois eu comecei a terceirizar a equipe, né? Eu tinha uma equipe de jardinagem que era só minha, que só trabalhava para mim o ano inteiro, mas que era terceira, não contratava ninguém. Eu pagava pro chefe deles lá, como se fosse um mestre de obras, que tinha a equipe deles. Eu não pegava qualquer um para trabalhar na obra, era uma equipe fixa, mas também não era contratado. Na metade do ano passado, em agosto do ano passado, a gente fez a transição para ter equipe 100% registrada, 100% treinada, todos os treinamentos de segurança do trabalho, todos os direitos trabalhistas, tudo certinho, isso em agosto do ano passado, que a gente fez essa transição querendo, o objetivo principal era conseguir começar a atender esses clientes corporativos que exigem toda a documentação perfeita. Então, daí a gente começou a atender, por exemplo, madeiro, boticário. Então vieram as grandes redes, grandes construtoras que exigem toda a documentação perfeita, a integração que a gente fala, né? Exige que tudo esteja perfeitamente correto, porque eles sabem que se algum funcionário meu sofre um acidente dentro da empresa deles, eles são corresponsáveis, então tudo tem que estar certinho. E aí, depois que a gente passou por esse processo bom, desculpa, quando eu estava falando o seguinte, que eu comecei sozinho, depois com uma equipe terceira, depois eu tive que contratar orçamentista, logo já estava com projetista, já estava com estagiário, e hoje nós temos 7 engenheiros agrônomos contando comigo na empresa. Desses 4 são projetistas, um do comercial, do pós-venda, outro toca as obras. Tem um trainee também, o Igor, que veio do Rio de Janeiro, está passando 2 meses aqui com a gente, lá da UFRJ. Então, 7 agrônomos, uma engenheira florestal, uma arquiteta, um botânico. Hoje tem um botânico que faz todos os projetos de jardim vertical e eu supervisiono. Então você vê que a coisa começou a ficar muito complexa, muito mais complexa, né? Então, antes, o que era uma empresa que dava conta de me sustentar e pagar a minha equipe terceira, hoje já são 17 famílias aí que dependem da Ser House para funcionar. Isso em 2 anos e meio. Olha, eu nunca imaginei que em tão pouco tempo eu ia conseguir ter uma equipe dessa, ia ter um escritório como esse, ia ter, enfim, foi realmente um sonho que está se realizando. Eu digo que nem é isso aqui nem é um sonho, porque eu nunca nem sonhei que poderia acontecer tão rápido assim. Dani Ventura, gostaria de ser notificado, se possível. Dani, se você está falando do curso, acho que sim, vai começar em breve, daqui pouquíssimos meses. Entra no meu site, tá na bio aqui do Instagram, e tem um pré-cadastro lá. Você vai ver que tem um Linktree, tem a pré-inscrição do curso. Coloca teu e-mail lá para você não perder nenhuma informação, que não vai demorar muito. A gente já vai ter uma nova turma. A primeira turma a gente terminou agora de gravar todo o curso. Recentemente eu liguei para alguns alunos, eu vou ligar de novo, essa semana não consegui ligar, essa semana foi bem difícil aqui na Ser House. Eu liguei para vários alunos e, nossa, o feedback foi muito legal, estou muito feliz com tudo que eu escutei, o pessoal elogiou bastante. Eu sei que tem alguns alunos aqui assistindo. Manda feedback aí, pessoal. Gostaram do curso? Eu entreguei o que eu prometi. Entreguei mais do que eu prometi. Fala aí o que vocês gostaram. Que tá sendo muito legal. Deixa eu ver. Está precisando de um decorador para sua empresa ficar completa. Quem sabe, Sérgio, quem sabe. Um dos objetivos maiores que a gente tem dentro do paisagismo, a Ser House tem, é parar de fazer simplesmente projetos paisagísticos onde a gente especifica planta. O meu grande objetivo é que a gente chegue num nível, que o cliente confie na gente num nível que libere toda a área externa para a gente cuidar. Daí a gente já começa a falar de uma coisa que é meio parecida com design de exteriores. Nós temos arquitetos, na empresa a gente tem arquiteto, tem vários agrônomos projetistas, mas quando a gente começa a fazer design de exteriores, a gente começa a especificar móveis, ornamentos, estruturas, esculturas, enfim,
não só as plantas. Daí a gente começa a falar de um projeto assim, estilo Alex Hanazaki. Alex Hanazaki é mestre, ele é arquiteto, né? Ele é mestre nisso e ele fala exatamente isso, que o paisagismo não se limita às plantas, né? O paisagismo é criar todo esse espaço da área externa que converse muito bem com a área, com o projeto arquitetônico do cliente. E quando a gente consegue entrar num projeto desse, ter essa confiança, daí a gente está falando de um orçamento assim bem gordo. Não é só questão de dinheiro, mas é que eu falo que a gente tem o tamanho dos nossos clientes. Quando um cliente te confia uma grande quantia para você poder criar, daí que você vai ter um portfólio fenomenal. Assim. A gente está chegando lá, está começando a ficar com os projetos muito grandes. A gente entregou agora um projeto paisagístico de 11 mil metros quadrados e não é qualquer 11 mil metros quadrados, não. É um hotel fazenda, assim, cada detalhe desses 11 mil metros quadrados foram pensados. E a gente desenvolveu também um projeto paisagístico, uma evolução do projeto paisagístico, que é o projeto paisagístico junto com o urbanismo. Então, temos profissionais de urbanismo, de agronomia, para criar não só a vegetação, mas criar toda a lógica de uma grande propriedade, porque esse serviço que a gente chama de PUP, Plano de Uso de Paisagem, não existe no mercado, a gente que criou, e a ideia é a seguinte: como a gente tem muito cliente que comprou uma chácara, comprou uma área muito grande, daí ele quer fazer o paisagismo, mas ele nem sabe direito onde que vai ficar a casa, ele não sabe direito onde é que vai ficar os acessos, as vias de acesso, né? A área de lazer dele, quadra de tênis, de futebol e tal. Daí o que a gente começou a ver? Não, cara, você não precisa do paisagismo, você precisa de mais do que isso, você precisa entender como é que vai funcionar a tua propriedade. Daí a gente fez 2 projetos que a gente entregou já, fantásticos. Tinha um cliente que ele achava que não cabia, ele tinha uma área grande, mas também não era tão grande assim, mas ele queria que tivesse uma quadra de tênis e um campo de futebol, além de todo o resto da casa. Ele achava que não ia caber tudo isso ali. A gente conseguiu fazer tudo com tamanho oficial, segundo as normas, e ficou enorme o projeto, ficou muito incrível, o cliente super satisfeito. Você não acha isso no mercado. Então, quando a gente começa a oferecer esse tipo de coisa para o cliente, eles veem que a gente não é qualquer empresa. E o legal de quem trabalha com o jardim vertical é isso, porque o cliente vê que se você dá conta de fazer o jardim vertical, você dá conta de fazer várias outras coisas. Então, esse é o feedback que eu já tive dos meus próprios alunos, porque eu defendo muito essa ideia e eu falo, você não pode fazer só jardim vertical, porque se você fizer isso, você vai perder dinheiro. Porque o cliente, quando vê que você sabe fazer o jardim vertical, ele vai te oferecer para mexer no jardim. Se você não vai, como é que você vai falar não? Então, você pega o jardim dele para fazer também. E assim foi indo. A gente começou com o jardim vertical, logo já estava oferecendo projetos e sistemas de irrigação, e foi crescendo. E às vezes um cliente que veio por causa de um sistema de irrigação acabou fazendo um jardim vertical, projeto paisagístico, ou veio pelo jardim vertical, pelo projeto paisagístico, fez todo o resto, e assim vai, você faz o upsale, né, que é quando você começa a vender. E daí, quando você começa a entender como que a tua empresa pode atender o teu cliente, quando começa a ter estrutura para ter uma equipe para atender todo mundo que te procura, você vê que como empresário, não dá mais para ficar focado só em fazer jardim vertical, no operacional, em fazer venda. Você tem que começar a ter uma visão mais estratégica. E eu falo que trabalhar ter uma empresa assim, não tem faculdade que ensine o que a gente aprende ter uma empresa, não tem emprego que te ensine o que a gente aprende aqui, porque, cara, para você dar conta de fazer tudo o que você tem que fazer, você tem que aprender um pouquinho de cada coisa para você pelo menos conseguir conversar com os funcionários, conversar com os fornecedores, com os seus clientes e conseguir atender eles da forma correta. Deixa eu ver. Edson Carbonari, de Belo Horizonte.
A gente está fazendo um projeto para Belo Horizonte agora. Foi um seguidor que veio pelo Instagram aqui, eu esqueci o nome, Três Lagoas, acho que é Três Lagoas, é do lado de Belo Horizonte, né? A gente vai estar fazendo um projeto para ele do Jardim Vertical. Eu vou dar uma consultoria para ele mesmo instalar o vertical dele. É uma casa bem bonita, ele gosta muito de jardinagem, vai ser bem legal. E aí, pessoal, vocês que trabalham alguém que tá assistindo a live já está fazendo curso, alguém já trabalha com jardim vertical, tem dificuldade para conseguir cliente com ticket médio, assim, que gastem mais com jardim, trabalhando com paisagismo. Isso é uma outra coisa que eu fico muito feliz, porque eu sempre defendi isso, porque isso aconteceu comigo, mas eu defendia, mas não sabia se era replicável, né? E agora com os alunos a gente está vendo que sim, isso é super possível, e é isso que mais me satisfaz quando eu vejo o feedback dos alunos, porque eu vejo que está acontecendo com eles o que aconteceu comigo, assim. Então, não sei se o Guilherme Favarão ou a Beatriz está assistindo ainda o Tropicasa. O Tropicasa acabaram de lançar o site de uma empresa, criaram a empresa, lançaram o site especializado em jardins verticais, e eu tenho certeza que vai ser tão bem sucedido ou mais que eu aí, porque para mim foi uma receita que deu certo, e tenho certeza que pode funcionar para você também. Deixa eu ver. O Sérgio falando de quando eu comecei. Pois eu não tenho problema de falar quando eu comecei, porque eu acho que serve de exemplo para outras pessoas que acham que... Porque às vezes pode olhar quem já conseguiu se estabelecer e criar um negócio bem sucedido, pode parecer que filhinho de papai, foi dinheiro da família, ou sei lá, que para mim foi fácil, mas não foi nada fácil. Foi cada tijolinho construído, comecei sem dinheiro nenhum, foram os próprios clientes que investiram na Nasser House, foram o dinheiro dos próprios projetos que eu fui reinvestindo. E olha, o meu primeiro prolabore da Nasser House foi final do ano passado. Até então eu tirava o mínimo do mínimo do mínimo para sobreviver, e eu não via a cor do dinheiro. Eu só ralava, e o dinheiro voltava para a empresa. Ele tinha muita dificuldade para conseguir ter fluxo de caixa, para conseguir ter capital de giro, até que eu comecei a ter um departamento financeiro na empresa no final do ano passado. E não adianta, a gente sozinho não consegue, é impossível o empresário sozinho cuidar de toda a produção, do comercial, do operacional, do marketing, do financeiro, do administrativo, é impossível. Então as coisas vão evoluindo até que você começa a ter corpo, começa a ter cacife aí para crescer, porque senão você se estrangula, e você acha que está crescendo, que vender mais vai pagar a dívida do mês passado, mas não paga, porque quando você vende, você também precisa de dinheiro para entregar aquela obra, para poder receber, enfim, você acaba se estrangulando. Para mim é muito incrível, quando eu fiz as contas esses dias, eu estava vendo o faturamento de 2019, do nosso primeiro ano. O faturamento inteiro de 2019 foi menor do que o faturamento dos 3 primeiros meses desse ano. Eu falei isso, acho que na última live. Em março, a gente teve um faturamento igual aos 4 últimos meses, somados em um mês só. Então, quando eu vejo o começo, tanto que a gente ralava para fechar um orçamento, às vezes, de
de 100 mil por mês, e isso foi uma outra coisa que eu falei no curso também. Nossa, no começo, quando você monta uma empresa, você fecha o orçamento, você, nossa senhora, você sai gritando e corre, liga pra mãe, liga pra não sei quem, pra contar, fechei. E hoje em dia você já fica meio blasé, já fica meio, fechou. Você nem, não dá mais aquela emoção, precisa ser um orçamento muito especial, ou um valor muito especial, ou um projeto muito especial, um cliente muito especial, para você dar aquela empolgação que eu tinha no começo. Só que isso não é negativo, isso é bom. Eu espero que todos os alunos do curso, todo mundo que está me assistindo aqui, chegue no momento também que começa, fechou mais um. E eu acho que é isso que todo empresário quer, né? E esse é um outro ponto importantíssimo. Quando você vira um instalador de jardins verticais, você tem que entender que o teu período de instalador de jardins verticais, que alguém coloca a mão na massa, se tudo der certo, deve ser só o começo, porque a tua profissão não vai ser instalador de jardins verticais, a tua profissão vai ser empresário, fazer gestão, cuidado financeiro, cuidar da gestão de pessoas. O negócio crescer. Se você quer crescer, se você não está levando isso como hobby, esse que é o objetivo, porque toda empresa tem que dar lucro. Se ela não dá lucro, não tem por que ela existir. Então, até você entender, e isso faculdade nenhuma ensina, é impressionante como a gente não aprende na faculdade como ser empreendedor. É impressionante. No Brasil é quase um crime ser empreendedor. Você parece que empresário é bandido, e todo mundo estuda, parece que é para virar funcionário público. Infelizmente, funcionário público para ser empregado, mas não para ter a própria empresa. E é muito gratificante quando você tem o seu sonho, você realiza ele, e através dele você consegue empregar um monte de família e ver um monte de gente sonhando junto com você. Aquele sonho pequenininho lá, que no meu caso ainda, apesar de eu ter feito tudo que eu contei lá para montar a minha empresa, no final das contas, depois de ficar 2 anos de desempregado, porque aconteceu um monte de coisa que deu errado quando eu voltei dos Estados Unidos, no final das contas eu comecei a fazer jardim vertical porque eu precisava comer, porque eu precisava me sustentar. E veio da necessidade, não veio nem daquele sonho que eu tinha quando eu estava lá na multinacional. Foi disso que eu consegui, foi por isso que eu no final das contas, o que pesou mesmo foi isso. Eu precisava de dinheiro para me sustentar, porque eu estava completamente sem dinheiro. Todo o dinheiro que eu guardei na minha vida na multinacional e tal nos Estados Unidos acabou porque eu fiquei desempregado, meu pai ficou doente, um monte de coisa. E agora estamos pensando em como crescer, curso, várias ideias novas para a empresa e coisa que a gente está caminho só para cima agora. Qual o valor do meu curso? O valor do curso, se inscreva no site, já passaram aí. A gente ainda está longe de falar do curso, faltam uns meses ainda. Vai ser no começo do segundo semestre, mas eu não sei a data ainda. E daí vai ser divulgado o valor, tá? Mas o curso é algo que está me dando muita satisfação de fazer, está sendo muito prazeroso para mim, tudo isso. E virou projeto de vida mesmo para mim, está sendo muito legal. Boa noite, Delanice, está sempre acompanhando aí as nossas lives, obrigado. Sempre mandando mensagem também. Pessoal, pode mandar mensagem, pode conversar comigo no Instagram, eu adoro responder. A Beli, obrigado, Beli. Então, pessoal, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu queria realmente contar como que, para mim, funcionou da gente usar os jardins verticais para me destacar de alguma forma no paisagismo. Funcionou super bem e eu recomendo demais. E eu estou vendo agora com os alunos do curso como isso está realmente funcionando. Aluno que começou o curso em abril praticamente, já está cheio de orçamento, já tem aluno que executou a jardim vertical, tem vertical pronto, já vendido, no Espírito Santo, no Paraná, em São Paulo. Tem vários alunos que já estão ganhando dinheiro aí fazendo jardim vertical.
Sérgio, é presencial ou online? Tudo online, é tudo pelo Hotmart. Eu tô falando do curso que não era para falar já, né? Mas tudo bem, tirando sua dúvida, é tudo online e tá tudo, são aulas gravadas, tem acho que umas 15 horas de aulas, do passo a passo total, do zero, projeto, instalação, irrigação, plantas, enfim. Ah, o Caê, fala Caê, tudo bom? O Caê foi aluno da nossa primeira turma, já está executando o seu vertical, né, Caê? Como é que tá o teu vertical aí? Conta pra gente, cara. Sim, eu liguei para você semana passada, muito bom falar com você. O Caê também está sempre mandando DM também, perguntando. Eu queria aproveitar e mostrar para vocês um vertical que vai ficar bem legal, é no interior de Santa Catarina, em Videira. Olha só, a equipe está lá até agora fazendo, eles vão ter que trabalhar no final de semana porque atrasou por causa da chuva. A gente está sujeito a esse tipo de coisa. É um hotel e é uma reforma de um hotel, né? Então esse hotel, a fachada dele era bem diferente do que está agora, que foi reformado. E aonde a gente está colocando vertical não tem parede, tem só porcelanato com uma estrutura metálica atrás. Isso se chama fachada ventilada, uma das várias coisas de arquitetura conceitos de arquitetura que eu acabei aprendendo aí no dia a dia. Olha como é que tá ficando lá, vai ser bem grande esse vertical. Esse é só um lado dele. São 220 módulos espaçados, eu esqueci quantos módulos. Putz, é módulo pra caramba, praticamente, tá metade dele pronta. Então, o meu funcionário tirou a foto, tá no meio da fachada, tirou a foto para lá e tem toda a parte de trás para fazer agora. Vai ficar bem grande, bem bonito. E é numa rua uma avenida central ali da cidade, todo mundo que passa fica olhando. Espero que traga vários outros verticais em Santa Catarina pra gente. A gente atende demais o litoral catarinense e agora estamos nos aprofundando no interior catarinense também. Deixa eu apagar aqui, fechar aqui. Floresta Vertical na expectativa do curso. Se cadastra lá no site. Eu sei que você já se cadastrou, né? Que a gente conversou esses dias. Caí, você executou semana passada, quero foto, cara. Não esquece de mandar foto. Tira a foto de você. Bom, você já tirou, né? Já fez. Mas eu tenho certeza que você tirou as fotos suas na frente do vertical, fazendo vertical. Então é isso, pessoal. Sexta-feira, acabou a semana. Essa semana foi uma semana bem difícil pra gente. O nosso financeiro, o Lois, a gente se despediu dele e tá sendo uma transição pra gente aí. Ele saiu da empresa e tá sendo uma transição, uma correria. Nossa, eu tô precisando do final de semana. Mas vida de empresário é assim. Saindo daqui ainda tenho reunião com o meu financeiro novo pra gente botar a casa em ordem e seguir aí com todos os nossos planos e metas. Obrigado, pessoal. A gente se fala semana que vem. Eu tenho um curso, quarta, quinta e sexta, e eu vou ter que mudar o horário da live. Vai ser terça e sábado. Vai ser terça às 7 da noite, se não me engano, e sábado às 3 da tarde. Estou fazendo o curso do EAG, do Marcelo Germano. Estou muito feliz de estar fazendo esse curso. Vão ser 3 dias de imersão completa aí. Floricultura, chegou no fim, mas a live vai ficar salva no IGTV, pode assistir lá. Todas as outras lives estão salvas no IGTV. Pessoal que ficou até agora, por favor, eu vou terminar aqui, eu vou salvar essa live, vai virar um post no meu Instagram, curte lá, manda para seus amigos, tira um print aqui, ó, tira um print agora da live e posta no teu story, que depois eu vou repostar você. Obrigado por ter acompanhado. Pessoa que está assistindo no gravado, muito obrigado. Você que está assistindo no gravado, não esquece de dar o like aqui, comenta o que você achou, o que você imagina que é a maior dificuldade para começar numa empresa de jardins verticais, numa empresa de paisagismo, ou a dificuldade que você vem enfrentando numa empresa de paisagismo. E se você já conseguiu atender um cliente de alto padrão,
que eu respondo lá no teu comentário com certeza. Eu sempre respondo todos os comentários que fazem para mim no meu perfil, comenta as fotos lá e é isso, pessoal. Boa noite, obrigado, bom descanso para vocês. Pessoal do Tropicasa, Wesley, tira o print lá. Bom descanso e valeu, Sérgio, valeu, Ângela. Boa noite, bom final de semana, boa noite, Beth, boa noite, Gustavo. Tchau, tchau.